A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. No nome de Jesus Cristo, Deus ele me trouxe aqui para ser mais um porta-voz da palavra de Deus, que pode mudar a sua vida, que pode dar alívio à tua alma, que pode te dar o descanso que você procura, que pode dar a felicidade em que você procura nesse mundo e não acha. Por isso eu peço aos irmãos e irmãs que fiquem até o final e prestem atenção em cada detalhe em que Deus irá te direcionar para a honra e glória do próprio nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler, meus irmãos, Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17, que nos fala bem assim. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, de sua mãe, que era viúva. E com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, um texto muito conhecido, muito pregado, mas Deus, através da mente que nós temos de Cristo, de Jesus, Deus ele nos dá diversas direções no mesmo texto. Deus, com o seu poder, com a sabedoria divina, nos revela e nos ensina muitas coisas através da palavra dele. Então nós vamos ver e entender uma história triste, mas que no final ela termina feliz. Jesus Cristo, ele foi à cidade chamada Naim, e com Jesus Cristo, como de costume, por causa do poder, por causa das curas e dos milagres, Jesus Cristo carregava uma grande multidão, juntamente com seus discípulos. E quando ele chegou nessa certa cidade, na porta da cidade, estavam levando um jovem para ser enterrado. Um jovem tinha falecido, era filho único de sua mãe. E ela era viúva. E também com essa viúva, com essa mãe, ia uma grande multidão. Mas quando Jesus Cristo viu ela de longe, Jesus Cristo teve compaixão pela vida dela. Jesus Cristo, ele decidiu ajudar aquela mulher. E quando Jesus Cristo ele chegou perto daquela mulher, perto daqueles homens que estavam levando aquele esquife, o caixão, ele tocou, e na mesma hora que ele tocou, aquelas pessoas pararam. E ele lançou uma palavra profética sobre a vida daquele defunto. E disse: eu te digo, levanta-te. E na mesma hora, aquele defunto, ele se assentou e começou a falar. E Jesus entregou aquele jovem para a mãe dele, a qual a mãe estava triste e não imaginava que Jesus Cristo poderia fazer, ou não imaginava que aquela história poderia mudar sobre a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através daquele ato que Jesus Cristo ele fez em prol daquela viúva, o poder de Deus se apoderou
entre aquele povo. E o temor de Deus também se apoderou daquele povo. E eles começaram a glorificar de felicidade, de alegria, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. E a fama de Jesus Cristo, pelos sinais, pelas curas, pelas pessoas que ele ressuscitava, correu por toda a Judéia e por todas as terras circunvizinhas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto muito forte porque nos traz muitas direções, nos traz muitas respostas sobre dúvida que nós temos, porque bem sabemos que a palavra de Deus, ela é a solução para o teu problema, porque sabemos que a palavra de Deus, ela é a força para o teu cansaço, porque bem sabemos que a palavra de Deus, ela é a cura, ela é o remédio para a nossa alma que está enferma por causa do pecado, por causa das coisas dessa terra, por causa da tristeza, da depressão, das coisas ruins que acontecem e que nós carregamos na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu vejo através dessa palavra e que Deus me faz refletir enquanto eu lia, é que uma coisa nós devemos ver. Jesus Cristo, quando ele estava na terra para fazer a obra de Deus, aonde ele ia, e no momento em que ele ia para algum lugar, um mistério de Deus profundo e tremendo sempre acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, o que você quer dizer? Jesus Cristo, quando se aprontava com os seus discípulos para ir para outro lugar, ou quando ele chegava em um determinado lugar, os irmãos e as irmãs podem ver e ler a Bíblia, que em alguns momentos aconteciam algumas coisas. Jesus Cristo, quando chegavam em alguns lugares, pessoas estavam sendo condenadas, criticadas. Jesus Cristo, quando ele chegava em certos lugares, pessoas estavam com problemas. Jesus Cristo, quando chegava em determinados lugares, pessoas estavam passando por um momento muito difícil. E Deus, ele me faz entender que o propósito de Deus sobre a nossa vida é de nos fazer entender que o problema é que agora nós estamos passando e que iremos passar constantemente na face dessa terra, é para que o nome de Jesus Cristo, o seu Filho, venha nesses momentos, nessas situações e nos dias difíceis, o poder de Deus através do nome de Jesus Cristo possa ser manifestado. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez agora você possa não entender o porquê do problema do dia de ontem, o problema do dia de hoje. Mas Deus, ele criou, ele fez todas as coisas com sentido, com propósito, com objetivo, com direção. Então nenhum problema que acontece na nossa vida, nenhuma perseguição, nenhuma tristeza, nenhuma angústia que acontece na nossa vida está fora do padrão de Deus. Deus, ele tem o controle desse problema. Deus, ele tem o poder e a autoridade sobre esse problema que você está passando, em que você irá passar. E saiba de uma coisa, ele tem poder e controle para te livrar desse mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como a Bíblia nos fala, há para todo tempo o propósito de Deus. Então Deus, no momento e na hora certa, Deus vai acalmar a tempestade na tua vida. No momento e na hora certa, Deus vai mudar a sua vida. No momento e na hora certa, Deus vai colocar as coisas que estão bagunçadas na tua vida no lugar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar preocupada com esse problema.
Porque você deve entender, nós devemos entender que no momento certo, Jesus Cristo, ele sempre aparece para dar solução ao nosso problema e nos dizer que o mundo, as coisas acontecem por meio da palavra dele. E que nada acontece se não for por permissão da palavra dele. Então, se Deus está permitindo o problema na tua vida, é porque além dele ter a solução do teu problema, ele sabe o dia e a hora certa de te dar a solução do teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos ver na Bíblia que o jovem, aos olhos humanos, estava morto. O jovem, aos olhos humanos, para aquelas pessoas que estavam ali naquele defunto, estava tudo acabado. Para aquela mãe, no pensamento dela, estava tudo acabado. Perdi o meu esposo, perdi o meu filho, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida? Mas aí é onde a palavra de Deus entra. É onde Jesus Cristo ele entra na nossa vida. Quando você pensa que os teus sonhos morreram, quando você pensa que a tua força acabou, quando você pensa que a tua vida não tem mais direção, sabe o que acontece? Jesus Cristo, ele vem e fala conosco. Jesus Cristo, ele vem e usa um profeta, usa alguém para falar para a nossa vida que o que parece ser impossível, o que parece estar perdido aos nossos olhos, para Deus é só uma questão de tempo de Deus mudar essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, entenda uma coisa: se a tua fé, a tua esperança já morreu, se o teu sonho, aquilo que você tinha em seu coração já morreu, entenda que pelo poder da palavra e o nome de Jesus Cristo, pela minha fé sobre a tua vida, Jesus Cristo, ele pode ressuscitar o teu sonho. Jesus Cristo, ele pode ressuscitar a tua esperança. Porque pela fé, todas as coisas são possíveis ao que crê. E eu creio que Deus, ele pode ressuscitar a tua vida. Que Deus, ele pode mudar o teu pensamento. Que Deus, ele pode trazer a alegria novamente para a tua vida. Se nesse momento você está como esta viúva, com uma tristeza em seu coração por causa de algo que morreu na tua vida, por causa de um objetivo, de um plano que você tinha, entenda que Jesus Cristo, nesse momento, se você permitir, ele pode tocar na tua vida e ele pode ressuscitar aquilo que estava morto em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aonde Jesus Cristo toca, o mal ele tem que sair. Aonde a enfermidade está atuando na vida do ser humano, aonde o diabo está colocando pensamentos negativos, depressão, se o ser humano em que está nesta situação permitir Deus tocar com a palavra dele no coração, aquele mal vai sair. Aquela enfermidade vai sair. Mas, irmão, como que você me prova que o mal vai sair? Porque a Bíblia, ela nos fala que os sinais seguirão os que crerem. Que no nome de Jesus Cristo as coisas acontecem. Que no nome de Jesus Cristo as coisas são possíveis. Ainda que aos olhos humanos estejam perdidos, esteja sem direção e sem rumo. Então, meus irmãos, deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus tocar na tua vida nesse momento. Deixa Ele abrir a tua mente, te mostrar que a tua vida não está perdida. Porque o poder de Deus, o temor de Deus, ele vai se apoderar na tua vida. E você vai, a partir de hoje, começar a glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome do Senhor. E vai começar a te dizer, e você vai começar a falar que Deus, ele te visitou. Que Deus, ele te ressuscitou e te trouxe a
viver com alegria, com esperança novamente. E através da tua vida, do poder de Deus, o nome do Senhor, a fama do nome do Senhor vai correr pelo mundo. E através da tua vida, pessoas também vão ser curadas pelo poder da fé, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, creia que Deus está falando contigo, que Deus quer tocar em você, que Deus quer mudar a situação do teu problema. Você só precisa permitir que Deus toque e que Ele faça a vontade dEle. E Ele vai tocar, vai purificar, vai restaurar, vai renovar, vai purificar e te fazer ser uma pessoa nova. E você vai glorificar a Deus pelo que o Senhor fez pela tua vida. Em nome de Jesus Cristo.